Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e o clima seco já afetou o crescimento da oferta da mandioca em algumas regiões aqui no Brasil. Vamos entender melhor então essa movimentação de mercado conversando com o pesquisador do CPEA, Fábio Isaías Felipe. Tudo bem, Fábio? Seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade. Fábio, eu queria que você começasse, então, contextualizando para quem está nos acompanhando aí, então, qual é a atual tendência, né, desse mercado aí da mandioca em termos de oferta e também de demanda? Bem, Rafaela, na semana passada nós já observamos uma leve diminuição na oferta. Esta atrelada, assim, à questão de clima, bastante seco em algumas áreas, e também por uma tomada de decisão por parte de alguns produtores, né? A consequência foi que a oferta teve de fato uma diminuição e acabou por interromper lá uma sequência de várias quedas de preços. A valorização que tivemos na semana passada foi ainda pouco expressiva, na casa de 0,4%, e é importante destacarmos que no acumulado anual a queda é de próxima a 20%, portanto, uma queda bastante considerável. Bem, sobre tendência, né, o que a gente tem observado? Em algumas regiões ainda tem faltado essas chuvas e, consequentemente, a colheita tem avançado menos. No Paraná, por exemplo, né, esse cenário tem ajudado a minimizar as quedas de preços, o que deve levar a um cenário de maior estabilidade. Em Mato Grosso do Sul, apesar dessa dificuldade de colheita em algumas áreas, ainda tem havido um certo avanço na oferta, porém menos que em períodos anteriores, né? Porém, ainda não sentimos um efeito considerável sobre os valores. Com relação de fato a essa redução aí da oferta, né, ocasionada principalmente por esse clima seco que você comentou, ela tende então a afetar de certa forma o preço? Como que vai ficar essa situação? Bom, de certo modo, os efeitos devem ser pouco expressivos sobre esses valores, até porque a demanda vem crescendo menos. Se olharmos para os mercados dos derivados, a gente vem avaliando ali um cenário de baixa liquidez. Essa baixa liquidez é resultado de expectativas baixistas que vêm ocorrendo desde então. A consequência tem sido um crescimento nos estoques dos produtos acabados, é, que não tem possibilitado uma reação mais considerável sobre os preços, mesmo com essa menor oferta. E com relação de fato aos produtores, né? O quanto essa movimentação, o quanto aí essa quebra um pouco aí do crescimento da demanda vem afetando na decisão deles aí na hora de fazer novos negócios ou até mesmo plantar, né, a mandioca? Bem, nesse momento é aquele período de tomada de decisão para o plantio da próxima safra, né? E eu destaco que além disso, o produtor tem buscado se capitalizar justamente para isso também. E isso, obviamente, tem resultado esse avanço bastante considerável no ritmo de comercialização. Esse ritmo de comercialização, como a gente até já havia conversado, ele cresceu desde as primeiras semanas do ano e claro, né, vem ocorrendo desde então. É, Acreditamos que nessas próximas semanas pode-se ter, sim, ainda alguma oferta, porém com um crescimento um pouco menos expressivo do que a gente vinha observando nesse início de ano. E com relação ao clima, eu queria que você falasse um pouquinho melhor, Fábio, o quanto de fato ele vem preocupando, né, aí a produção dessa safra, a produtividade aí, né, dessas plantações aí de mandioca pelas regiões do Brasil, o quanto, né, de fato aí ele tem se tornado preocupante com relação a isso. Não, por hora, em termos de desenvolvimento de lavouras, não há preocupações nesse sentido. É, Esse clima seco tem afetado tão somente o ritmo de colheita e comercialização em parte das áreas, né? Agora, uma parte dessas lavouras do ano passado acabou sendo afetada pelo clima lá atrás, né? Mas esse clima de seca
que estamos vivenciando em parte das regiões não devem ter efeitos tão consideráveis sobre o desenvolvimento de plantas. E como que deve ficar, então, aí a tendência, né, os preços e essa movimentação nos próximos dias, levando em consideração o atual cenário? Bom, o que a gente tem observado é sim de preços novamente em quedas nessa semana, após uma leve estabilizada na última, né? Porém, essas quedas menos intensas. No Paraná, por exemplo, a gente já vê até algum movimento de leve reação. Já em Mato Grosso do Sul, por conta de uma demanda um pouco mais arrefecida pela matéria-prima, ainda estamos observando quedas nos preços. Mas isso deve levar a média CPEA aí a ficar praticamente estável. Claro, né? Ainda é meio de semana, vamos considerar assim, claro, o mercado pode ter um comportamento daqui para frente, mas ainda acreditamos nessa estabilidade maior. Ou seja, né, quedas menos expressivas, acho que é o correto dizer. Maravilha. E como que vai ficar a questão de fato aí da demanda, né, que já tem dado aí uns sinais aí de uma certa estabilidade aí no crescimento, né? Qual que é a expectativa também com relação a isso? Olha, quanto à demanda pela matéria-prima, a gente tem observado um interesse da indústria até em formar algum estoque já pensando em segundo semestre, né? E quanto à demanda pelos derivados, ela tem caminhado mais lentamente, justamente por conta de expectativas baixistas. Maravilha. Bom, agradeço a sua participação aqui com a gente, Fábio, trazendo as informações aí sobre o mercado da mandioca. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, até uma próxima. Até a próxima. Nós vamos ficando por aqui, então. Agradeço a sua atenção e continue acompanhando e se atualizando no portal do Notícias Agrícolas, que trazemos sempre novidades e informação importante e agro-relevante para você. Eu vou ficando por aqui. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.